Wittgenstein, Investigações Filosóficas. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein foi um pensador da modernidade, filósofo da matemática, integrante do Círculo de Viena e contribuiu para a renovação da lógica na década de 1920, sendo considerado um dos pais da filosofia analítica. Herdeiro de uma das maiores fortunas austríacas, estudou engenharia em Berlim e Manchester. Mais tarde, interessou-se pela lógica matemática e estudou com Bertrand Russell em 1912 e 1913 em Cambridge. Entre 1913 e 1914, viveu na Noruega dedicando-se ao estudo da lógica. Em novembro de 1918, na Primeira Guerra Mundial, foi feito prisioneiro pelos italianos, sendo liberto somente 9 meses depois. Durante esse período, se dedicou a escrever o Tratactus, que foi publicado em 1921. Numa primeira leitura, poderia parecer que essa obra pretenderia acabar com a ética, a filosofia e a religião, ou tudo aquilo que, em seu olhar, estaria desprovido de sentido. Mas numa leitura mais atenta, descobrimos um pensador que procura preservar o mistério da vida. No final dos anos 20, volta a dedicar-se à filosofia, ingressando em 1929 na Universidade de Cambridge, recebendo neste ano o grau de doutor com base na sua obra publicada em 1921. A partir de 1930, Wittgenstein inicia então uma nova fase na sua filosofia, consagrada na sua obra intitulada Investigações Filosóficas, publicada póstumamente em 1953. A esta obra dedicamos nossa atenção neste breve vídeo. Nesse seu mais famoso livro, ele defende a ideia de que não há problemas filosóficos genuínos, pois os problemas filosóficos surgem de uma falta de compreensão do funcionamento da linguagem e da lógica dos conceitos. Nesta perspectiva, a filosofia é vista como uma atividade terapêutica que dissolve as perplexidades filosóficas. As palavras mudam, mesmo parecendo iguais. Essa frase é uma forma resumida de apresentar a filosofia proposta por Wittgenstein, afirmando que o verdadeiro significado das palavras não está nos objetos que as representam, mas sim no sentido que ela é usada. Tendo isso em mente, uma única palavra pode apresentar diferentes significados. Wittgenstein foi um dos principais responsáveis pela virada linguística na filosofia, quando passou a transitar entre a filosofia e a linguagem. Wittgenstein desenvolveu um pensamento por ele chamado de jogo de linguagem. Um jogo de linguagem é um conjunto de regras pactuadas entre grupos de pessoas que só tem significado nesse jogo específico. Ele dizia sobre si mesmo: os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo. Se um leão pudesse falar, dizia ele, não entenderíamos o que ele diria, pois não sabemos como é o mundo do leão e ele não conheceria as nossas regras de linguagem. Imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida. Como podemos conhecer o mundo em que habita o leão? O fato é que, para ele, a linguagem apresenta-se a nós como uma grande nebulosa de jogos. Em sua obra, Investigações Filosóficas, o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. Se tomarmos como exemplo um dono de restaurante que dissesse a seguinte frase ao seu cozinheiro: temos que modificar o cardápio. Certamente o cozinheiro iria preparar novos pratos, mas se o mesmo fosse dito a um profissional na área de marketing, certamente ele iria reformular a arte ou a estampa do cardápio. O entendimento é diferente porque os dois profissionais possuem regras de linguagem diferentes. Ele chega a dizer que não devemos procurar saber o significado das palavras, e sim o uso delas em nossa linguagem. Como num jogo de xadrez, as peças têm seu significado na funcionalidade, e não no sentido literal. As regras do xadrez colocam sentido nos movimentos das peças. As regras das gramáticas colocam sentido ou dizem o que é correto nas palavras. As palavras e expressões se comportam como peças que podem se movimentar num jogo de acordo com suas posições no tabuleiro. Um dos motivos de Wittgenstein utilizar os jogos de linguagem reais nas investigações é para destacar a natureza diversa da linguagem. O outro é com o intuito de enfatizar que a confusão filosófica, isto é, os problemas filosóficos, são resultantes de um entrecruzamento de jogos de linguagem. Segundo o autor, queixas filosóficas em que intelectuais se engendram tão profundamente são, na verdade, resultado da utilização de palavras de um jogo de linguagem conforme as regras de outro jogo. Portanto, equívocos linguísticos. Os resultados da filosofia consistem na descoberta de um simples absurdo qualquer e nas contusões que o entendimento recebeu ao correr de encontro às fronteiras da linguagem. Elas, as contusões, nos permitem reconhecer o valor dessas descobertas.
Luren Just für Jochen Widringen.